Lucas 6, versículo 6. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Alguns textos falam a mão ressequida. Então Jesus, ele estava no templo. Jesus ensinava no templo, Jesus curava no templo. Então, templo é o lugar de cura, o lugar de salvação. É o lugar de bênçãos, é o lugar da manifestação do poder de Deus. Então, aqui no templo, você nunca sai como você chegou. Por quê? Porque aqui há alimento, há comida para a sua alma. No Salmo 26:8, Davi disse: Senhor, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. Então, se você quer ter um encontro com Deus, você precisa vir ao templo, à casa de Deus. Por quê? Porque é aqui que, através da palavra, através do louvor, através da oração, que nós somos mudados, moldados, remodelados pelo Espírito Santo de Deus. E no Salmo 122:1, a palavra diz, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, irmãos, quem é de Deus, ele sente alegria ao vir à casa do Senhor. Aqui, irmãos, nós ouvimos, através da palavra, os ensinamentos, as instruções de Deus para a nossa vida. E com isso, irmãos, nós crescemos mais e mais espiritualmente. Crescemos em graça, crescemos em sabedoria e crescemos principalmente no conhecimento de quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós crescemos em sabedoria de quem é o Deus a quem nós servimos. E também, irmãos, é aqui que nós aprendemos como Deus quer que nós o sirvamos. No Salmo 84:10, a palavra também diz assim, que é melhor um dia no templo, na casa de Deus, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então, aqui no texto, nós vimos que Jesus entrou ali no templo, a palavra registra que era um sábado, um dia de culto, e todos estavam ali, reunidos para ouvir o sermão. E aqui no versículo 7, Lucas 6:7, fala assim: E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Então Jesus entrou, começou a ensinar, mas no meio daquelas pessoas havia os religiosos, que a palavra diz, os escribas e fariseus. Eles eram pessoas dispostas a tudo, menos em ouvir o que Jesus realmente falava. Eles tinham o coração assim voltado para a crítica e denúncia sem cabimento. Então eles estavam ali à procura assim de algo para delatar Jesus aos governantes, como a palavra fala, para acharem de que o acusar. Eles, então, irmãos, eles não se preocupavam assim, se ali havia alguma pessoa que estava precisando de ajuda, que estava precisando de cura, de libertação. Eles estavam ali com o único intuito, observar e criticar e, consequentemente, incriminar o Senhor por ele fazer milagres no sábado. Então, nós vimos assim que eles observavam Jesus. No mundo, irmãos, nós também somos observados. Nós somos observados pelos incrédulos, pelos nossos irmãos em Cristo, somos observados por Deus e também somos observados pelo diabo. Então é por isso, irmãos, que nós precisamos estar assim sempre enquadrados na palavra de Deus. Por isso é que nós temos que estar sempre enquadrados nos ensinamentos de Deus. E por que é que nós precisamos estar enquadrados assim na palavra de Deus? E principalmente, irmãos, estarmos enquadrados no quesito honestidade.
Então, por que nós precisamos ser honestos? Não é? Porque, como eu disse, Deus, Ele nos observa, o nosso irmão em Cristo também, a sociedade também, e o diabo também. E também, irmãos, nós precisamos ser honestos, por quê? Porque a palavra diz que tudo o que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, se eu for desonesta, eu vou pagar o preço pela minha desonestidade. Então, às vezes, irmão, a pessoa, ela é bem vista, ela é bem conceituada, ela tem crédito no que ela diz, ela é um exemplo, assim, de pessoa. Mas se você fica sabendo, assim, alguma coisa que a pessoa fez de desonesto, todas essas qualidades, assim, da pessoa, ela vai por água abaixo. E depois, irmãos, é difícil a pessoa ser vista, assim, novamente, como uma pessoa de referência. Por quê? Porque a desonestidade, ela destruiu o caráter dessa pessoa. Vamos ver o que fala em Jó 34, 21. Livro de Jó 34, 21. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Está vendo? Então, Deus, irmãos, Ele está constantemente vendo tudo o que nós fazemos e também Ele vê todos os nossos passos, todas as nossas atitudes. Zaqueu, ele era um publicano, ele era um coletor de impostos, não é? Ele tinha uma péssima reputação, talvez pela sua desonestidade. Ele era um cobrador de impostos, quem sabe não cobrava a mais do que deveria ser cobrado, não é? Mas quando ele teve o encontro com o Senhor, ele disse, não é? Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, se em alguma coisa eu tenho sido desonesto com alguém, eu o restituo quadruplicado. Então nós vemos, irmãos, que Zaqueu, ele compreendeu o valor da honestidade. E Jesus disse a ele, né? Hoje veio salvação a esta casa. E aqui em Lucas 6:8, vamos voltar lá? Lucas 6:8. Então, irmãos, é muito importante isso, nós termos uma vida honesta, não é? Isso é um dever mesmo nosso, irmãos, porque nós estamos sempre sendo observados, principalmente nós que somos cristãos. E aqui em Lucas 6:8 fala assim: mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então, aqui um homem, né, com uma enfermidade terrível, ele tinha a sua mão direita, né, a sua mão direita estava ressequida, ela estava mirrada, seca, morta, sem vida. E essa deficiência, com certeza, o limitava. Se ele fosse uma pessoa destra, que usasse a mão direita, com certeza tinha bastante dificuldade para executar algumas tarefas. Talvez também levasse uma vida difícil, por isso, né? E também, quem sabe, não tenha sido motivo assim de gozação, de brincadeiras de mau gosto por parte de alguém. Mas a diferença é que ele tinha sede de Deus. Ele estava na sinagoga, no templo, não é? E estava ali, interessado nos ensinamentos do Senhor. E como eu disse, irmãos, que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A palavra diz que os seus olhos são como chamas de fogo. O Senhor o viu, não é? E disse: levanta-te e fica em pé no meio. Então o homem, ele obedeceu. Por quê? Porque ele tinha, com certeza, ele conhecia Jesus. Ele sabia que as suas palavras mudariam sua vida. E lá em Isaías 59:1, a palavra também diz, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Então, existem, assim, situações na nossa vida em que nós também necessitamos da poderosa providência de Deus, onde nós necessitamos, assim, que Deus estenda a sua mão e haja naquela situação.
Então, irmãos, as mãos, elas estão ligadas a ações, a atitudes, a gestos, a trabalhos. Tem muitas pessoas, irmãos, assim, espiritualmente falando, que têm as mãos, assim, ressequidas para o trabalho na obra de Deus. As mãos, assim, da pessoa, elas são hábeis para fazer o trabalho do dia a dia, mas elas são ressequidas, são secas, são mortas, são sem vidas para fazer a obra de Deus. E o reino de Deus, ele é assim, ele é dinâmico, ele não para nunca. Então é necessário, irmãos, que nós façamos assim a obra para a qual Deus nos chamou, não é? Nós precisamos então estar assim, sempre na ativa, sempre dispostos para aquilo que Deus nos escolheu e nos separou. Mas muitas vezes nós nos acomodamos e nós não queremos fazer a obra, nós não queremos atender o chamado de Deus. Mas, irmãos, as nossas mãos, elas são muito importantes para Deus. O próprio Jesus Cristo, após ele ressuscitar, ele recebeu um corpo glorificado, mas as suas mãos permaneceram com os cravos encravados como sinal de redenção. E Jesus também, ele usou o toque das mãos, não é, para curar, para libertar e para salvar. O rei Davi também, ele morava num palácio, ao lado havia a tenda do tabernáculo, não é? Davi olhou e falou para o Senhor que ele, com o seu próprio ouro, ele construiria um palácio para Deus, não é? E nós sabemos que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Porém, irmãos, suas mãos havia derramado muito sangue. E Deus, então, não permitiu que ele construísse o templo. O templo, ele foi construído pelo seu filho, o rei Salomão. Espiritualmente falando também, irmãos, tem muitas pessoas que têm o coração ressequido, né? Um coração duro, um coração árido, um coração seco, um coração sem vida, um coração assim de pedra, um coração que é insensível. Então, a pessoa que tem assim um coração assim é aquela pessoa que não perdoa, ela não obedece, ela não aceita as coisas de Deus, ela não permite que o Espírito Santo faça morada no seu coração. A palavra diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, abrir o coração, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, a pessoa que tem o coração assim, ressequido, Jesus bate a porta do coração e a pessoa não abre, ela não o aceita, ela não se rende a ele. E o nosso Deus, irmãos, ele é tão maravilhoso que ainda ele nos promete, lá em Ezequiel 36:26, que ele nos daria um coração novo. Se nós abrirmos a porta do coração, ele muda o nosso coração. Ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Um coração novo, um coração bondoso, um coração obediente. E espiritualmente falando também, irmãos, tem muitas pessoas com a fé ressequida. Não é? A pessoa que tem assim a fé ressequida, a fé seca, morta, a fé sem vida, é aquela pessoa que é incrédula. Ela não se abre assim para receber as bênçãos. Ela não crê nas promessas de Deus. Em qualquer dificuldade, ela não consegue ficar firme nas promessas de Deus. E, consequentemente, assim, qualquer obstáculo, por menor que seja, já a abate, já a desanima, a deixa triste, ela fica prostrada, sem esperança, e perde, assim, toda a perspectiva de dias melhores. Então, quem tem esse tipo, assim, de fé, deveria, assim, olhar para os exemplos de fé que estão na Bíblia. E fazer o quê? E crer nesses exemplos, porque eles não são, assim, privilégios de apenas alguns.
Eles são para todos aqueles que creem no Senhor, pois é o Senhor que realiza todas as coisas através da nossa fé. E aqui no versículo 10, Lucas 6:10, fala assim: E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída como a outra. Está vendo? Jesus disse a ele, né? Estende a mão. Jesus não perguntou para o homem: olha, como é seu nome? Qual é a sua enfermidade? Desde quando você está assim? Você sente alguma dor, né, por causa da enfermidade? Não é? Jesus não. Jesus simplesmente pediu que o homem estendesse a mão. E hoje, irmãos, Jesus, ele também está dizendo essa noite aqui para nós, não é? Estenda a tua mão e tome posse do seu milagre. E a cura, né, nós vimos aqui que o homem teve, que a palavra diz, né? E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Então, na cura desse homem, nós observamos assim duas coisas: a obediência e a fé. Ele foi assim para o meio em obediência à palavra do Senhor, não é? Ele enfrentou oposição, porque ali estavam os escribas e os fariseus, mas ele foi para o meio, não é? Por quê? Porque ele tinha fé, ele tinha esperança, ele tinha certeza que Jesus o podia curar. Então, irmãos, resumindo assim, esse pouco que eu preguei, se você também tem alguma área assim da sua vida que está assim, ressequida, que está seca, está morta, está sem vida, a palavra do Senhor para você hoje é: levanta-te para ler mais a Bíblia, para orar com mais intensidade, para vir mais à casa de Deus, ouvir seus ensinamentos. A palavra para você hoje também é: vem para o meio dos que não se conformam com os caminhos errados, dos que fogem da aparência do mal e daqueles que esperam a vinda do Senhor. E a palavra do Senhor para você também é: estenda a tua mão para evangelizar, para ajudar o próximo e, principalmente, para você receber o milagre que você tanto almeja na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar.